Olá, pessoal de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, programa sem crueldade animal, graças a Vans e a Darkside. Toda semana eu trago alguém muito interessante, amigo meu ou não, aqui para trocar ideia, né, do nosso underground, do nosso rock nacional. E agora trouxe meu amigo aí, meu amigo Charles Gavan. Salve, 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 João. Tudo bem? Tudo bem, cara, tudo legal. Fiquei contente de você ter aceitado aí. Fiquei muito feliz também lá do programa que você fez lá, o Som do Vinil. Muito bom, cara, né, ter participado. Eu tinha pedido até pra você, eu falei, puta, por que o Charles não chama o Ratos, né, meu? É tão importante. Será que ele não gosta de mim, cara? Aquela coisa assim, saca, meu? Não é verdade. E digo pra você, foi numa boa hora, porque o programa hoje tá muito mais arredondado, né? O nosso formato online, que nem esse a gente tem aqui, as entrevistas são feitas remotamente, né? Então, muitos dos nomes que a gente queria levar pro nosso programa, João, a gente simplesmente não tinha recurso financeiro para trazer as pessoas para o Rio de Janeiro, porque o programa era presencial, entendeu? Cara, eu tô olhando aqui, Charles, cara, você tem 62 anos e não parece, cara. Eu achava que você tinha minha idade, um ano a mais, cara. Eu estou a caminho de 62, nesse momento eu tenho 61 e lá vai, eu sou de 1960, julho de 1960. Charles, quando você começou a se interessar por música, cara, quais foram as suas influências? Olha, na verdade, eu comecei a me interessar por música nos anos 60 mesmo. Minha mãe era muito fã de Jovem Guarda e assistia praticamente todos os programas que eram exibidos na TV Record, né? Ela acompanhou de perto. Junto com isso, vieram os Beatles, cara. Assim, na vizinhança só se ouvia Beatles assim, nos finais de semana e por conta dessa explosão da Jovem Guarda. Eu era muito pequeno, nessa época eu tinha 6, 7 anos, né? Mas isso me marcou profundamente, assim, porque minha mãe de fato era fã e assistia. Meu pai já gostava de outras coisas, meu pai gostava de Nat King Cole, meu pai gostava de Doris Day, desse jazz mais comercial, que também era muito popular por aqui, né? Mas, na verdade, quando a música começou a ficar... O período que a música começou a ficar séria foi quando eu fui pro colégio, e aí os caras mais velhos, até por uma questão de status, assim, para demonstrar que o cara era entendido, que o cara era engajado, que o cara era descolado, enfim, isso é uma coisa dos rapazes, as meninas não faziam isso, né? Os caras iam com os discos pro colégio. Uns levavam... isso também. Fazia isso? É da nossa geração, né? Uns caras levavam figurinhas, João, né? E outros levavam discos. Então passavam os caras mais velhos que tinham grana para comprar, alguns até compravam discos importados. Eu não tinha, minha família não dava dinheiro para comprar disco de jeito nenhum. Meu pai achava que era desperdício de dinheiro. Mas passavam os caras mais velhos com a coleção, por exemplo, do John Lennon, assim, ou a coleção do Bob Dylan, e a gente ficava olhando e falava, caramba, aquele cara é descolado, aquele cara sabe de tudo, enfim, era uma forma também de se destacar, né? E dentro desse ambiente, John, o que foi importante no meu colégio, eu sou aluno de escola pública, faço questão de dizer aqui, né? Vinham os festivais do colégio, festivais de teatro e festivais de música. De música eram 2 por ano. Então, cara, eu comecei a gostar vendo esses festivais. Os caras mais velhos tocarem, todos tinham bandas, todo mundo tocava alguma coisa, era comum na época, né? O pessoal da escola formar uma banda, formava time de futebol e formava banda. Então, eu cresci nesse ambiente e foi sendo aplicado, cara. Então, eu sou muito grato a esse pessoal do meu bairro, né? Eu sou da Vila Mariana, depois foi ali para trás do aeroporto, que é o Jabaquara. Os caras mais velhos, cara, aplicando só Black Sabbath, Purple, Led Zeppelin, Rita Lee, Raul Seixas. O Terço era uma comunidade essencialmente roqueira, o meu bairro. Assim. Tinha os que gostavam de MPB, de outros gêneros da música brasileira, mas basicamente era isso. Joelho de Porco, Made in Brasil, e esses que eu já citei, também os progressivos, Genesis, Yes, Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer. Pink Floyd nem é progressivo, mas tudo bem, entrou. Beatles e Stones é uma coisa que eu só fui entender mais tarde, tá? Mais tarde. Mas nesse primeiro começo de interesse, já estou falando da minha adolescência, 12, 13 para 14, que me marcou profundamente, João, esses artistas do rock brasileiro, especialmente Rita Lee, Mutantes, Made in Brasil e o Terço, né? E outras bandas também, Joelho de Porco, me marcou bastante. E o rock britânico, que eu citei, a Santíssima Trindade, Black Sabbath, Led Zeppelin e Deep Purple. Foda. Cara, você devia ter esses 14 anos, foi quando surgiu o fenômeno Secos e Molhados, cara. Qual foi o impacto dos Secos e Molhados pra você, cara? Cara, foi, de fato, a palavra é essa, foi impactante, né? Porque era um tipo de música, primeiro, era difícil de classificar,
Secos e Molhados não era impossível classificar, era uma mistura de MPB, de folk e de rock and roll. E a performance ao vivo deles na TV era qualquer coisa assim, que nunca ninguém tinha visto nada parecido. Pela pintura, pela postura corporal do Ney Matogrosso, pela coisa desafiadora que ele sempre foi, entendeu? Sempre se colocou daquele jeito meio andrógeno, é uma característica dessa época, né? Androginia. Então, aquelas letras dos Secos e Molhados, que não podiam ser censuradas, mas tinham os recados subliminares ali, contra a ditadura, obviamente. Sim, né? sim. Aquele som que era um rock ou uma MPB bastante acessíveis, assim, né? Você não precisava ser um especialista em cada gênero para curtir. Então, e mais a performance e a própria voz do Ney Matogrosso, uma voz muito diferente. Muita gente achava que era mulher, né? Quando eu via na TV, achava. Era falar, nossa, um homem, não sabia. Juntando tudo isso e o contexto cultural daquele momento, foi marcante para todos nós, assim, porque de certa forma, acho que você se lembra, foi meio um tapa na cara da caretice que a gente vivia ali. Cara, foi muito... Eu tinha 10 anos. Eu lembro perfeitamente que foi um sucesso estrondoso, cara. Todo mundo só falava de Secos e Molhados, todo mundo só ouvia Secos e Molhados, era uma loucura, cara. Foi uma loucura, realmente. Acho que foi a primeira banda de rock, assim, a explodir, assim, né? Com tudo, cara. Em plena ditadura, cara. Foi muito louco, cara. Falou. Cara, 2 anos de Ira, cara. Eu lembro de você... do Ira naquelas épocas maravilhosas do Napalm, anos 80, 83, 84, cara. Como é que foi esses 2 anos aí, cara? Foi um pouco mais, tá? Acho que eu entrei, se eu não me engano, no final de 81, 82, 83, primeiro semestre de 84, eu estava muito confuso, muito desanimado, achando que não conseguia viver de música, eu estava muito desesperançoso, né? Ia fazer 25 anos, 1984, acabei me desligando do Ira para ver o que ia fazer da vida. Mas foi um período do Ira, cara, que eu tenho muito orgulho e aprendi muito com o Ira, né? Porque antes do Ira, eu tinha passado por bandas com um tipo de rock um pouco mais tradicional, mais, assim, ligado ao... Ou se não era ligado ao Deep Purple, isso que eu falei aqui, esse rock britânico, era ligado a um mais de rock de bar, como a gente chamava na época, rock de bar, pub rock, né? Coisa meio Stones, meio The Faces. E eu era de uma banda chamada Santa Gang nessa época. Sério? Que legal, cara. Santa Gang, cara, lógico. Santa Gang, eu fui muito bom. E na época, assim, quando chegou o punk e depois a New Wave, assim, com atraso, obviamente, alguma coisa estava me dizendo assim que o som que eu queria fazer já era outro. Embora eu gostasse da Santa Gang, gostava das pessoas, a gente tinha bastante show relativamente, uma banda sem disco, ainda tinha um compacto independente, mas sem um LP, a gente abriu vários shows do Made in Brasil, enfim. E eu, de fato, eu estava procurando alguma coisa, já estava atento para essa música, as bandas punk já existiam, eu já tinha visto algumas delas assim nos jornais, mas nunca tinha visto algum show especificamente. Até que um dia, cara, se eu não me engano, tinha um clube ali na Avenida Santo Amaro, que hoje não existe mais, no começo da Santo Amaro ali. Deixa eu falar, se eu não me engano. Teve um festival de punk new wave ali. Eu era do Santa Gang ainda. Esse festival teve o Verminose, que depois viraria Magazine. Sim. E outras bandas punks que eu não me lembro. Eu não sei se os Condutores de Cadáver estavam nesse festival. Eu acredito que sim. É possível. É possível. Os Ratos, não. Os Ratos, não. Os Inocentes, não. Mas acho que estava ali, não sei se Lixomania. Enfim, eram várias bandas punks de São Paulo. Eu fiquei, assim, absolutamente chocado com o que eu vi, e, assim, eu me senti envelhecido. Quando eu vi essas bandas punk, assim, eu envelheci uns 20 anos. Assim, eu falei, cara, eu tô tocando um som que já não rola mais, né? Na sequência, para amarrar, o guitarrista da banda do Santa Gang, numas conversas de ensaio, ou falando que eu estava muito influenciado por isso, assim, né, sem saber exatamente o que era, ele falou assim, vou te emprestar um disco que eu acho que é exatamente uma banda que você vai curtir e acho que é isso que você deve estar procurando fazer, cara. Aqui dentro dessa banda, o Santa Gang não é isso, o Santa Gang é uma banda de rock mais tradicional. Aí ele jogou na minha mão, segundo disco do Police, Regata de Blanc. Muito bom. Cara, enlouqueci. Simplesmente enlouqueci com esse disco. Achei que era por aí mesmo, né? Aí comecei a entender o que era reggae também na sequência.
E aí acabei saindo do Santa Gang, da mesma forma como sairia do Iranos mais tarde, assim, para ver o que ia acontecer na minha vida. Não deu outra, cara. Passou um tempo, amigos, né, ali da nossa, ali da Zona Sul de São Paulo, que a gente frequentava os bares que as bandas tocavam. Os caras falaram: olha, tem uma banda que eu acho que é o que você está procurando fazer e o baterista deles vai sair. Essa banda chama-se Ira, é uma banda, tem um guitarrista que toca com a guitarra invertida, o cara é um gênio da guitarra, e o vocalista é muito interessante, ele canta e enfia a cabeça dentro do bumbo. Vai ter um show desses caras no Lira Paulistana, acho que você deveria ir ver. E eu fui ver o Ira, no Lira Paulistana, e de fato acontecia tudo isso que eles falaram. O Nazi já tinha esse hábito de enfiar a cabeça dentro do bumbo, o Edgar já era um gênio da guitarra, obviamente, né? Era o Dino no baixo, né? Já era o Dino no baixo, e o batera era o Vitor Leite, um puta de um batera. O Vitor Leite, do Muzak. Isso mesmo, João. E muito técnico também. E o som do Ira, cara, era exatamente essa fusão das duas coisas. Era meio punk e meio new wave. Entendeu? Eu fiquei absolutamente apaixonado pelo som do Ira. Fiz uma audição com eles em casa, acabei entrando. E junto com isso, acho que aí que é legal, que eu acho que o Ira, a contribuição que eles deram para minha formação foi essa, assim, junto com o som do Ira, veio todos os discos e todo o conhecimento que o Nazi, que era um rato de loja de disco, né, e o Edgar tinham, das bandas punks e das bandas new wave, cara. Então, assim, aí que eu fui entender Sex Pistols, que eu fui entender Buzzcocks, que eu fui entender The Jam, que eu fui entender Gang of Four, que eu comecei a mergulhar de cabeça no que era New Wave. Porque até então a New Wave, no máximo, Police e B-52s, né? Mais ou menos isso, né? Uma coisa mais palatável, mais comercial. Sim. Quando eu entrei pro Ira, a coisa aí tomou outra proporção. Agora, com a questão até, eu acho que ele territorial, a gente nunca chegou a fazer um show, por exemplo, dividir o palco com vocês, né, o Ira. A gente nunca dividiu um palco com os Inocentes, e de alguma forma a gente tinha a ver, né? Assim, tinha, mas os punk antigamente era muito radical, cara, o pessoal, cara. O pessoal não considerava, assim, você, tipo, a Mercenárias, o Ira, a gente achava uma bosta. Ah, essa merda, esses boy aí, sabe aquela coisa assim, cara? Playboy. E até que depois que eu fui conhecer vocês, conhecer a cena no Napalm, né? Eu assisti, eu acho, uma meia dúzia de show com você na bateria, assim, que foram puta shows, cara. Puta show era no Napalm, o Ira era muito intenso, cara. Sempre foi muito intenso, mas naquela época era mais. Acho que depois de 85 para frente, quando o Ira lança o primeiro LP, João, o Ira se aproximou mais daquela temática anos 60 do rock britânico. Os mods. O Ira ficou mais nos anos 60. Na minha época, o Ira era uma banda que era, assim, uma banda de punk new wave brasileira, assim, bastante agressiva, né? Porque o Edgar também gostava de som pesado, de rock pesado. O Nazi gostava de Kiss, por exemplo. Uma coisa não atrapalhava a outra. Né? O Edgar nunca gostou muito dessas bandas de heavy metal, mas ele respeitava. O Edgar sempre gostou de The Who, sempre. Ele sempre gostou de The Who, sempre gostou de Beatles também, das bandas dos anos 60. Eu era o cara que gostava mais dessas bandas dos anos 70, Black Sabbath, bandas que inventaram heavy metal, né? E que inventaram hard rock, como Deep Purple. E o Nazi gostava de alguma coisa, assim. Então o Dino era um cara muito flexível. Então a gente misturava as nossas tendências, o que fazia, eu acho que nessa época, do Ira ser uma banda bastante agressiva, né? E uma banda que a gente se mirava bastante era o The Clash. Essa era uma banda que a gente mais se espelhava. Bom, sim. Eu lembro que num show do Ira, não sei se você devia estar na banda já, foi no Sesc Pompeia, foi a primeira vez que eu vi na minha vida. Tava eu, Clemente Mingau, aqueles punk lá, e eu lembro que o Nazi, ele se cortou com vidro. Sim. E ele fez assim com a mão, cara, espirrou tudo numa japonesinha punk que tinha ali na beira do palco. Cara, nós começamos a cuspir no Nazi. Ele ficou cheio de catarrada, nossa, cara, esse dia aí, cara. Nesse dia foi Titãs, Ira e Magazine, no Sesc Pompeia, na cervejaria, né? Sim. Foi exatamente esse disco do Beef-Stews. E tinha um pouco essa rivalidade dos punks em acharem que a gente era burguesinho, que a gente era playboy. Playboy a gente não era, mas a gente era meio burguesinho. A gente via da classe média, né, João? Sim, lógico, cara. Classe média, burguesa, né? E tinha uma rivalidade, assim, e às vezes o ambiente ficava meio... Eu me lembro ficava tenso, né? Ficava tenso. Mas eu me lembro na época que teve um evento muito importante,
que eu não estava lá, mas foi marcante para nós, que foi o começo do fim do mundo no Sesc Pompeia. Sim, eu não tava também, cara. Não tava. O meu pai não deixou eu ir, cara. É mesmo? É, foi foda. Cara, eu não sabia que você tocou no RPM, velho. Eu não sabia disso, cara. Foi assim, eu saí do IRA e não saí muito legal, falo até hoje. Assim, eu falei com o Edgar que eu estava muito confuso, eu fazia faculdade na época, fazia PUC, e estava achando que não ia conseguir viver de música, que seria impossível. O Edgar, mas pô, fica aí mais um pouco, que a coisa vai se resolver. Mas a Warner tinha dado um cartão vermelho para o IRA. A Warner contratou os Titãs para gravar um LP, a gente gravou um compacto, o IRA que não deu em nada, o Agentes também gravou um compacto, o Traje gravou um compacto, deu certo, ia gravar o LP, e o IRA ia pro freezer. O IRA não ia rolar nada com o IRA. Eu fiquei muito decepcionado e decidi, assim, sair do IRA e também vou sair da faculdade, vou embora do Brasil, vou fazer alguma coisa, estou muito decepcionado, não tenho muita esperança do que o meu futuro vai ser. Nesse meio tempo, o Paulo Ricardo, a gente era muito próximo na época, me chamou. Falou, olha, a gente vai trocar de baterista, nosso baterista ainda é menor de idade, a gente tem dificuldade de tocar com ele na noite de São Paulo, aparece sempre juizado de menores, a ordem dos músicos, a gente tá complicado, as casas estão reclamando, então a gente vai trocar de baterista, queria te convidar para o RPM. Eu entrei na RPM, já estavam gravando o disco, com esse repertório que viria a estourar, ensaiamos na casa do Ciro Pessoa, que era dos Titãs na época ainda, depois saiu, mas nunca fizemos um show sequer. Sai o disco da RPM e eu fiquei aguardando esse lançamento para a gente sair para turnê, tá? Tava tudo ensaiado. Nesse meio tempo, os Titãs me chamaram, cara. Falaram, olha, a gente tá querendo mudar o som, tá querendo deixar o som diferente, e a gente decidiu que a gente quer trocar de baterista. E eu era muito amigo do André Jung, muito amigo, muito próximo. Titãs e Ira sempre foram muito próximos, tá? Sempre foram. E fiquei um pouco chocado, assim, com essa proposta. Eu falei, pô, mas, cara, tá rolando tudo. Sonífera, ele é um sucesso. Vocês explodiram, né? E eles falavam, olha, eu sei, mas o nosso disco de estreia não é o que a gente queria. Ele é muito... o som dele é muito limpinho, entendeu? A gente é uma banda em palco, você sabe como a gente é uma banda mais suja, mais agressiva. A gente ouve Dead Kennedys aqui, a gente ouve Ratos de Porão, a gente ouve Cólera, e era verdade. O Arnaldo Branco tinha os discos do Ratos, do Dead Kennedys, Sex Pistols, do Cólera na sua casa, eu sei porque eu frequentava as noites, assim, que a gente ia um na casa do outro, e tinha mesmo. Eles ouviam, sem mentira, João, o Arnaldo Branco, os Titãs todos quase, ouviam assim, Noel Rosa, samba de raiz, e ouviam punk rock hardcore, na mesma noite. E assim, influenciou muito, tô ligado, cara. Saía de Cartola, chegava a Sex Pistols fácil, assim. E eu achei isso fantástico, porque me identifiquei com esse espírito, né, de diversidade. Falava, pô, eu acho que é por aí, entendeu? Dá para ouvir Cartola, Nelson Cavaquinho, que de certa forma é o punk rock do Brasil, e dá para ouvir hardcore, dá para ouvir Dead Kennedys, dá para ouvir Discharge, dá para ouvir tranquilo. GBH, por exemplo. Então, aí os Titãs me chamaram, o RPM estava meio parado, e eu decidi entrar para os Titãs, em janeiro de 1985. Caramba, cara, foram quantos anos de Titãs? Mais de 25 anos, não foram, não? Você ficou? 25, cravado. Caralho, cara, dá pra você fazer um apanhado disso aí, porque, pô, ficou a maior banda do Brasil, saca, meu? Altos discos loucos, e acho que vendeu, assim, uns 7 milhões de discos, não vendeu, não? A gente vendeu bastante. Nossa gravadora não era uma boa vendedora de discos, mas a gente vendeu bastante. Só do acústico, os números de anos atrás, lá atrás, quando a gente estava em 98, 97, os números desse disco estavam batendo 2 milhões, só desse disco, João. Tá? Olha, foram 25 anos de Titãs, muito difícil resumir isso em poucas palavras, mas eu posso tentar, né? Eu entrei em janeiro de 1985, gravei o segundo disco já, poucos meses depois, chamado Televisão, e me desliguei dos Titãs em 2010, quando a gente estava na turnê do discos Sacos Plásticos. Foram 17 discos e acho que 3 ou 4 DVDs, 5 DVDs que a gente gravou. 17 discos, cara. 17 álbuns, 17 álbuns eu gravei com eles. Olha, foi uma fase extraordinária da minha vida. Eu sinto falta de estar no palco tocando aquelas músicas com esse pessoal. A gente era praticamente casado, né?
Sim. Em 2010, eu ia fazer 50 anos e estava precisando dar um tempo da estrada, minha vida estava de cabeça para baixo, com 2 filhas pequenas crescendo, eu tive que fazer essa opção, ou a estrada e a carreira, ou a família. Basicamente foi isso, né? Às vezes é impossível, dependendo de como sua vida está, você conseguir conciliar as 2 coisas. Você sabe disso muito bem. O Ratos é uma banda estradeira. Você sabe o que a estrada nos traz de bom e o que a estrada nos traz de ruim, né? Então, em 2009, quando eu meio comecei a amadurecer essa ideia de me desligar da banda, que é um projeto que eu ajudei a construir, João, eu estava assim, achando que ia ter pânico, eu estava achando que ia ter depressão, porque a gente emendou pela enésima vez a produção de um disco com uma turnê. A gente não parou nem de fazer show e voltava da estrada direto para São Paulo, direto para o estúdio, para fazer ensaio de criação, enfim. E eu não estava conseguindo. Tanto é que esse disco, Sacos Plásticos, é um disco que não tem nenhuma música que eu tenha participação autoral, né? Tem a participação como prática de grupo, mas como compositor, zero. Não fiz nada, fui incapaz, não fiz absolutamente nada. Eu estava absolutamente esgotado. Mas voltando para trás, porque assim, são momentos memoráveis que eu colecionei ao longo dessa carreira de 25 anos, né? Por exemplo, tocar em todas as capitais brasileiras. Eu conheço o nosso país muito bem. E alguns shows muito significativos e emblemáticos, como, por exemplo, fazer show no Festival de Jazz de Montreux, em 88, gravar um disco naquelas condições, né? Como a gente gravou um álbum ao vivo lá, chamado Go Back. E foi uma loucura. A gente passou um bom tempo em Londres, ensaiando, num estúdio super legal, estúdio de ensaios que não existe mais, lá em Londres. E a gente viajou de Londres para Genebra, e é ali que você chega em Montreux, né? Você pousa em Genebra, pega uma van e vai para Montreux, sobe a serra, tipo assim, como se fosse Santos, São Paulo, mais ou menos isso, né? Aterrissa em Santos e sobe para São Paulo, como se fosse possível isso, mas enfim, era isso. E a gente viajou para gravar esse disco ao vivo. Veja você que loucura. Foi a gravadora que montou essa agenda. A gente viajou no dia da gravação do disco. A gente devia ter viajado um dia antes. A gente viajou. Hoje eu penso, eu falo, se no aeroporto tivesse acontecido alguma coisa, tivesse fechado o aeroporto de Londres, dado algum problema, não teria gravação. A gente não teria conseguido, porque a gravação... A gente pegou um avião às 8 da manhã, a gravação era 5 da tarde, cara. Então a gente chegou na Suíça, um outro país, né? Os brasileiros, aquela problemática de passaporte, encontramos nossa equipe lá na Suíça, chegamos no hotel assim, foi a hora de passar o som, trocar de roupa, levar a bronca dos organizadores que falavam, brasileiro é folgado, brasileiro atrasa sempre, que é verdade mesmo, né? Se vocês não chegarem aqui no horário, a van vai embora para o cassino sem vocês. A gente chegou, cara, na hora do ensaio, só para o pessoal ter uma ideia como foi, João. A gente chegou na hora de passar o som, tinha um equipamento no palco, a gente demorou um pouco para ligar o equipamento, se habituar, timbrar, eu afinar a bateria, os rapazes se entenderem com seus amplificadores. Quando a gente falou, beleza, tá tudo chegando, todas as linhas chegando, a gravação tá ok, agora a gente vai ensaiar. Aí a organização do festival fala, seu tempo acabou. Mas como? A gente nem passou o monitor. Mas seu tempo acabou. Mas a gente é bonzinho, a gente vai deixar você tocar uma música. A gente teve uma música para passar os nossos monitores, sendo que a gente ia gravar um LP ao vivo. Tomamos um banho ridículo e entramos no palco. Você imagina a tensão que é. Quando eu vejo imagens desse show, a gente nem consegue se olhar, cara. De tão tenso que a gente estava. Eu olho o tempo todo para uma bateria que não era minha, para o chão da bateria, para o pedal, assim, de tanto nervoso que eu estava. Um outro show que foi marcante para a gente. Abrir para os Stones em Copacabana. Puta, mano, que demais isso, cara. Isso foi incrível. Show de graça dos Stones em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Estima-se que estavam lá 2 milhões de pessoas. Eu acho que era muito mais, tá? Então foi incrível, porque isso foi ideia do Branco Melo. O Branco que teve essa ideia e ligou na cara de pau para os organizadores da turnê dos Stones, ligou, olha só, a gente quer abrir o show dos Stones. Os caras, mas como? Mas não tem banda de abertura. Não, mas a gente quer abrir. E o Branco foi tão insistente na ideia que acabou rolando. Mérito dele. Abrimos assim. Foi interessante. Tá num palco, cara,
assim, para nós, dividir, acho que também você já passou por isso várias vezes, dividir o palco com uma banda que tem muito mais dinheiro que você, que a sua banda, né, que os Ratos. Então você olha o equipamento dos caras, as condições de trabalho dos caras, né? Isso tudo assim, chamou a atenção em ver a estrutura dos Stones, que estavam hospedados no Copacabana Palace, eles atravessavam uma ponte e já estavam no palco, cara. Foi uma experiência, assim, inenarrável. Depois a gente encontrou os caras, tirou umas fotos, aquele encontro meio obrigatório que eles fazem com as bandas que abrem para eles, né? Cara, qual o seu disco favorito? O meu é o Jesus Não Tem Dentes, cara. Pra mim é o melhor disco do Titãs, cara. Qual o seu? Eu acho que, olha, difícil escolher um, né? Mas hoje eu gostaria de escolher um disco que pouca gente tem falado nele. É o nosso disco mais pesado, chamado Titanomaquia, gravado com o Jack Endino e mixado pelo Jack Endino, o cara que trabalhou com Nirvana e outras bandas de Seattle, né? Sim. É o primeiro trabalho que a gente fez com ele, assim. E a gente, nessa época, estava ouvindo muito Ministry. Lembra dessa banda, né? Lógico. Ministry, a gente estava ouvindo muito as bandas mais pesadas, assim, a gente estava ouvindo Creator, cara, eu estava ouvindo Creator direto nessa época. Creator, Estava ouvindo, eu fui ouvir Metallica depois, mas Anthrax, essas bandas speed metal, essa fusão de punk com metal, assim. É thrash metal, é. Thrash metal, isso. Thrash metal, Sepultura, o melhor exemplo disso, né? A gente estava ouvindo bastante, eu, o Brito, assim, a gente estava ouvindo muito. Então, assim, mais do que os Titãs até, eu acho. Assim, o Branco sempre gostou de Ramones, o Branco sempre foi um Ramones maníaco, né? Então o Branco sempre fiel a isso. E os outros flutuavam bastante, assim, né? Mas eu, o Brito, assim, a gente estava bem ligado nesse som nessa época. Acho que isso acabou influenciando um pouco. Paulo Miklos também, nessa época, ouvia Ministry pra caramba. Paulo Miklos era um cara que gostava mais de som industrial, assim, de experiências industriais. Então essas bandas de metal industrial, uma banda, acho que é da Hungria, se não me engano, chama Departamento de Test Department. É uma banda só... É uma banda só de noise, de programação eletrônica. E tinha aquela outra alemã também, que também é um pouco experimental nesse sentido, chamada... Eu não vou falar o nome certo porque eu não falo alemão, né? Mas vou falar do jeito que eu sei, né? Chama Estoizei Neubauten. Neubauten, né? Lembra disso? Lembro, lógico. A gente ouvia tudo isso nessa época, tá? Ô, Charles, esse programa só é possível graças a Vans e a Darkside, cara. Darkside, não sei se você sabe, ele lança livros de terror aí do Rio de Janeiro. Falou? Eu vou te mandar meu livro. Você conhece meu livro? Conheço, mas não tenho. Então eu vou te mandar ele, cara. Quero ter. Que maravilha. E é caprichado pra caralho, cara. Sabe? É mó capricho, parece um fanzine. Tem a minha história aqui toda aqui, cara, né? Não. E a Vans também vai te mandar também um tênis vegano, né? Sensacional. Olha, minha filha só usa Vans, sabia? Então, se quiser o tênis pra ela. E esse programa é um programa vegano, cara. Né? Se você viesse aqui na minha casa, você comeu rango vegano, só que não é presencial, né? E eu vou apresentar pra você minha amiga Adriele, que vai ensinar as pessoas aí a fazer um rango simples, barato, vegano, né? Fácil, vamos ver. Eu não sou vegano, mas minha filha já é vegetariana e tá praticamente se tornando vegana, João. É o futuro. Vamos ver aí, Adriele. Salve, salve, Panelovers! Desejo que estejam todos bem. A partir dessa semana daremos início a receitas de final de ano para ceia, para a gente sair um pouco da mesmice, porém com muito sabor. Para essa semana eu escolhi uma salada feita de inhame, que é bem saborosa e vocês vão aproveitar bastante. Beijo e até mais! Corte o inhame em rodelas finas. E lembrem que de uma outra vez eu já expliquei para vocês que eu prefiro cozinhá-lo com casca, eu acho que o acabamento fica melhor. Leve para cozinhar, mas não deixe cozinhar muito porque ele precisa ficar al dente. Corte o pimentão também em rodelas fininhas. Reserve. Corte a cebola também em rodelas fininhas. Junte-a com o pimentão. Coloque água gelada, um pouquinho de vinagre. Cubra com plástico filme e deixe na geladeira por alguns minutos. Agora no liquidificador, nós vamos bater a alga nori com 1/4 de xícara de azeite ou um pouquinho mais se você preferir e 1 colher de chá de sal negro. Bata bem até que ele vire um molhinho. Assim que o inhame cozinhar, deixe esfriar um pouco e pode descascar.
Agora, para servir, nós vamos montar uma camada de pimentões. Você pode usar de várias cores se você quiser. Depois uma camada de inhame, uma camada de cebola e espalhe bem o molhinho com a alga nori. Para espalhar mais fácil, eu coloquei num saquinho, mas você pode espalhar com uma conchinha ou com uma molheira. Você pode finalizar com azeitonas, pode ser a preta, pode ser a verde, pode ser inclusive ela picada. Sirva fria. Cara, você acha que o jovem deveria ouvir discos clássicos como é obrigatório ler alguns livros clássicos, cara? Da literatura? Na escola, sim, né? A gente vai ter ensino de música na escola, cara. Sim. Isso é lei. Uma lei que existiu e foi assinada e promulgada no governo Lula, no segundo mandato do governo Lula. E é uma lei que ninguém cumpre, nenhuma escola cumpre, e também os outros governos não fiscalizaram, porque é muito difícil, ninguém chegou a um acordo sobre o que seria o ensino de música na escola. A lei é uma lei um pouco vaga, ela é bem intencionada. Assim como é outra lei que diz que tem que ter conteúdo das nossas raízes afro-americanas, né, nas escolas, elas também não cumprem, a grande parte não cumpre. Não cumpre essa lei, né? Não segue essa lei, né? Que é uma lei que deveria ser cumprida também. Então eu acho que pela música que o Brasil tem, pela importância que a música tem dentro da nossa identidade cultural, seja você de lugar que for, goste você do que você gostar, até de gêneros que eu não gosto aqui, que eu não ouço, não vou nem citar, mas assim, acho importantíssimo que tivesse nas escolas música brasileira. E também música de outros lugares. Então, acho, respondendo a sua pergunta agora, a gente deveria ouvir discos clássicos? Claro que sim. Deveria não só ouvir clássicos, entender a história da música, inclusive a história da música brasileira, obviamente, assim como a gente entende a história política do país, como estuda a história política do país, ou como também tem que ler livros clássicos na escola, né? 3 clássicos obrigatórios, segundo Charles Gavin. A música brasileira? Tá, vamos lá. Boa, isso é difícil, hein? Já que a gente está num programa aqui falando de rock, então vamos lá, vou ficar no rock. Primeiro disco do Raul Seixas, Krieg Rabandolo, obra-prima. Pela Paz em Todo Mundo, dos nossos amigos do Cólera. Tá? E o terceiro. Pode ser 4? Pode, lógico. Pode ser 4. Então vai. Bloody Roots, do Sepultura. E o outro é o disco que a gente fez o episódio do Som do Vinil Brasil. Por que eu escolhi esse disco? Não é para fazer média com você aqui não, João, mas quando retomei o episódio, retomei esse disco após anos, e a gente fala isso no episódio, é assustador como as letras desse disco são atuais. Discos é foda. 89. Eu falei isso com alguns amigos aqui no Rio de Janeiro. Alguns conheciam, outros não se lembravam, mas quando esses caras assistiram o episódio do Som do Vinil, a gente fala isso no programa, os caras falaram, caramba, como é que pode o Brasil ainda estar se debatendo em questões, das mesmas questões, e não sai do lugar desde 1989? O que os caras estão falando lá em 89 parece que foi feito ontem, parece que foi feito em 2020, 2021. Né? Então, esse disco, assim, ele é tão visionário como os outros discos que vocês fizeram, né? O texto, infelizmente, ele dá certo até hoje com o Brasil que a gente está vivendo, né? E uma outra surpresa muito grata, assim, que eu recuperei, assim, foi lembrar, né, nesse episódio que a gente fez, o quanto o João, teu guitarrista, o quanto ele é bom, cara. Quanto ele evoluiu, né? Ele é autodidata, cara. Eu sei, ele era baterista, né? Eu lembro, na época, ele era meio batera, meio guitarra. Eu acompanho a trajetória de vocês desde o começo, né? Então eu acho esse disco, Brasil, a capa é extraordinária, as músicas são geniais e o texto é impecável e absolutamente atual, cara. Peraí, agora vamos inverter um pouquinho. Qual o teu disco mais valioso? Você que é rato de loja também, que eu sei. Puta, velho, eu tenho uns discos de punk valiosão, cara. Eu tenho um compacto do Ronald Biggs com Sex Pistols, de 12 polegadas, assim, que tenho. Que isso, tenho, cara? De 12 polegadas, cara. Isso é bem raro.
E também é com Suicidal Commandos, também, que é umas bandas americanas de punk, assim, dos anos 70, também bem raro, que eu demorei anos pra descolar, cara, isso aí, cara. Descolar. Mas, assim, eu acho que um disco essencial que as pessoas tinham que escutar, eu acho, é o Mutantes. Mutantes. Primeiro Mutantes, cara. Que mais? Verdade. É o primeiro. Que mais, cara? Esse disco... E, de certa forma, eles eram punks, mas eles tinham uma coisa de anarquia no jeito deles funcionarem. Eles eram anarquistas, né? No começo, né? Não, concordo plenamente. Mutantes é uma coisa que se devia ensinar em escola. Em vez dessas escolas ficarem ensinando coisa que você não vai usar para nada, equação da lente, equação do espelho. Minha filha está estudando isso no colégio agora. Equação do espelho convexo, convélio e côncavo. Côncavo. Não lembro de nada. Para que serve saber equação do espelho, cara? Vai ensinar música brasileira, vai ensinar literatura brasileira, não vai ficar ensinando. Mas isso é o nosso ensino, que está atrasado pra caramba, sem dúvida nenhuma. Tá foda, cara. Cara, qual o futuro do rock nacional, do rock, cara? Você acha que morreu? Eu não acho que morreu, cara. Tem muita coisa boa nova aí aparecendo, não tem não? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem que é difícil de responder. Tem muita coisa legal aparecendo. Uma das bandas que eu mais gosto atualmente é uma banda de Sergipe chamada Debagios. Conheço. É uma banda bem legal. Ela é meio... parece rock dos anos 70, porque tem muita influência de Mutantes, tem muita influência de Clube da Esquina, tem muita influência da música brasileira dos anos 70. E eles continuam morando ali, acho que é em São Cristóvão, se eu não me engano. O nome da cidade é próxima a Aracaju. Tá? Essa é uma banda que eu adoro. Tem muita coisa legal no rock brasileiro, assim. Acontece que o rock brasileiro saiu da moda, saiu da mídia especializada, né? A mídia especializada hoje cobre mais outros segmentos da música brasileira, João. Funk sertanejo gospel. Basicamente isso, né? Os espaços para rock e outros gêneros, música eletrônica, assim, fica nessa esfera que é a esfera independente, que é o que a gente está falando agora, né? No underground. Eu acho que tem muita coisa legal. Por exemplo, eu gosto do Tim Bernardes pra caramba. E ele faz um tipo de trabalho que é muito experimental. Até não dá para chamar só de rock, entendeu? A música dele tem muito mais elementos, né? Mas, sem dúvida, ele é o nome do novo rock brasileiro, assim como o Terno, entendeu? E tem muita banda legal, muita banda boa de... Tem uma banda de heavy metal de meninas que outro dia eu soube da existência, não vou saber. Cripta. Acho que é. Cripta é maravilhoso, cara. Era Nervosa, aí quebrou no meio, tem a Nervosa e a Cripta. É isso. Matou. Só que a Nervosa é mais thrash metal e a Cripta é mais pro death metal, black metal, cara. Mas essa banda é Nervosa, é essa banda. Então agora rachou, né? Eu acho sensacional essa banda, sensacional. Escuta a Cripta pra você ver, que é da Fernanda, cara. Muito bom, cara. E o seguinte, mulher num segmento extremamente machista, né, João? Total. As minas sofrem os caras enchendo o saco delas, cara. Enche pra caramba. Então, assim, eu acho que o rock nacional, ele deixou de ser politizado como coletivamente. Individualmente, tem muita gente que ainda continua mandando discursos políticos. Por exemplo, o Sepultura continua com discurso político. Ratos de Porão continua com discurso político. Inocentes, faz muitos anos que não grava um disco, mas se gravasse agora... fatalmente o Clemente ia fazer um político, né? E assim por diante, né? Agora, tem muita a discussão política também migrou para as redes sociais. Na nossa época, quando a gente começou, o nosso meio de expressão era o disco, né, cara? Era o palco, né? Não tinha rede social para você brigar e ficar falando o que você pensava, né? Hoje, toda essa discussão política, se a gente parar para pensar e comparar com a música brasileira dessa época e décadas anteriores, migrou tudo para as redes sociais. Então agora a música está mais perto do entretenimento, da informação, mas deixou de ser um palco de debate, de discussão, embora alguns ainda continuem fazendo isso, mas é menos, entendeu? Por isso que acho que dá essa impressão que ficou menos sério, ficou menos politizado, é porque esse discurso migrou para as redes sociais. Então sobrou ali o que você pensa da vida, o que você pensa de você, da sua família, das suas opções, né? É mais existencial do que antes, porque até nos anos 80 e meio 90 não existia rede social e a internet não era para isso, né? No começo, as primeiras
comunidades, Orkut, aí começa a vir tudo isso que as pessoas começam a falar, aí a música esse discurso vai migrando para lá. E hoje migrou totalmente, hoje está no Twitter e está no Instagram, né? E aqui também. Tá mesmo. Charles, obrigado pela sua participação, cara. Se deixar, nós vamos trocar ideia até amanhã cedo, cara. Eu que agradeço por esse bate-papo aqui. A hora muito que papo. quiser, é só me chamar, e agradeço mais uma vez aos patrocinadores. Obrigado pelo papo, João. Eu vou agradecer a galera aí, cara. Ó, aperta os botãozinhos aí, divulga a gente que nós merecemos. Falou? Um grande abraço pra vocês e até semana que vem. Tchau.